Olá, amados, queridos, hoje estaremos meditando um pouquinho no Salmo 118, versículo 12, amém? Que diz assim: cercaram-me como abelhas, mas queimaram como fogo em espinhos, pois as destruí em nome do Senhor. Oh, glória a Deus, aleluias, amém? Então aqui, amados, nós vemos o rei Davi relatando a respeito das vitórias que ele tinha contra os seus inimigos. Glória a Deus! Contra as nações inimigas que vinham contra ele, contra os exércitos inimigos que vinham guerrear contra ele. Agora, é importante destacarmos que ele atribuía a vitória ao Senhor, pois ele dependia do Senhor, ele confiava no Senhor e não apenas na sua capacidade humana, não apenas na sua inteligência humana, nas estratégias humanas, mas ele confiava acima de tudo no Senhor, pois ele era um guerreiro na fé, glória a Deus, tal qual eu e você devemos também ser, nos espelhar em homens e mulheres que sabem guerrear na fé, sabem usar as armas espirituais, que é a oração, é o louvor, é a adoração, é obediência à sua palavra, amém? Glória a Deus, e buscar, acima de tudo, agradar o coração de Deus. Davi foi um homem segundo o coração de Deus, porque ele buscava andar debaixo da submissão de Deus, exaltando o Senhor em todo tempo, buscando obedecer a sua palavra, buscando agradar o seu coração, e assim ele teve grandes vitórias, porque acima de tudo ele aprendeu a amar e a honrar ao Senhor. Amém, glória a Deus. O título desse salmo, amados, é Louvor pela eterna bondade de Deus. Aí você pode estar lendo ele todo na íntegra. Aqui eu separei só esse versículo para estarmos meditando um pouquinho. Amém? E vou citar também o versículo 28 que fala assim: Tu és o meu Deus, eu te renderei graças. Tu és o meu Deus, eu te exaltarei. Oh, glória a Deus! Então ele buscava ser também um homem grato ao Senhor, buscava ter um coração grato ao Senhor em todo o tempo e buscava exaltar o nome do Senhor. Todas as guerras que ele vencia, ele atribuía ao Senhor. Amém? Desde quando ele lutou com o gigante Golias, quem lembra? Ele atribuía as suas vitórias e conquistas ao Senhor, porque ele aprendeu a caminhar com Deus e a depender do Senhor em todo o tempo. Amém? E assim também nós devemos fazer. Interessante aqui, nesse versículo 12, que ele faz uma comparação diante da situação que ele viveu. Ele compara como se ele estivesse sendo cercado por abelhas. Cercaram-me como abelhas, mas queimaram como fogo em espinhos, pois eu as destruí em nome do Senhor. E esse versículo me chamou bastante atenção, porque eu vivi também uma situação parecida, e literalmente. E com certeza, para ele ter feito assim essa comparação, ele deve também ter vivido uma situação parecida. Pois quando ele pastoreava lá as ovelhinhas do seu pai, ali naquele pasto, naquela área verde, com certeza ele deve ter vivido uma situação parecida com essa, de ter sido cercado por abelhas. E ao ler esse texto, eu também me lembrei que passei por uma situação parecida. Amém? E vou estar aqui agora testemunhando para vocês. Glória a Deus.
Amados, foi um livramento também que o Senhor me deu. Glória a Deus. Uma situação que eu nunca imaginei viver assim na minha vida. Eu estava passando férias nessa ocasião lá no Paraná, na casa da minha irmã, e ela mora numa ilha. Tem uma prainha nos fundos da casa dela, um lugar assim muito gostoso, agradável, aconchegante. E eu estava ali tirando umas fotos, apreciando a paisagem, pegando o ventinho do mar, naquele momento relax, mas eu sabia que tinha uma árvore ali próxima que estava com enxame de abelhas. O cachorro, de vez em quando, voltava de lá, do fundo do quintal, picado por abelhas. Mas eu achei que só de eu estar ali próxima da árvore, elas não iriam se importar comigo, pois eu não ia nem triscar na árvore. Eu achei que elas não fossem se incomodar de eu estar ali próxima. De repente, amados, veio uma e ficou por ali zumbindo e tal, e eu fiz de conta que nem vi. Pensei, elas não vão fazer nada comigo, não é possível, porque eu não estou me metendo com elas. Continuei tirando fotos, apreciando a paisagem e tal. De repente veio mais duas, zumbindo, e eu nem aí. De repente, amados, veio o enxame inteiro. Eram centenas e centenas e centenas de abelhas, tudo em volta de mim, me cercaram. Por isso que quando eu leio aqui esse salmo, e especificamente esse versículo, eu sempre me recordo dessa situação que eu vivi na prática. Eu não sei se alguém aí já viveu uma situação dessas, mas é desesperadora. Porque a vontade que dá no momento é de você correr e pernas para que te quero. Mas eu sabia que se eu corresse, é aí que elas me pegavam, né? A gente ouve, né, tantas histórias, enfim. Eu pensei, vou andar bem devagarzinho, em espírito de oração, até chegar lá na varanda, na porta da casa. Com certeza de lá elas vão voltar. Em espírito de oração, clamando ao Senhor, eu fui vagarosamente, amados, bem devagarzinho andando. Só que o quintal é grande, é enorme. Até chegar lá na porta da cozinha, parecia assim uma eternidade. Mas eu fui bem devagarzinho, com os meus olhos fechados, que eu tinha a impressão que elas iam até entrar dentro dos meus olhos, porque era muita abelha. E o zumbido ensurdecedor, barulho, né? Que elas faziam à minha volta. Mas eu fui em espírito de oração, usando essa arma, né? Essa arma espiritual, que é a oração. Espírito de oração. Me contive ali, porque a minha vontade era de sair correndo. O que você faria numa situação dessa? É bom para servir de alerta, né? Para todos, porque eu achava que as abelhas só vinham para cima da pessoa se elas fossem ali incomodadas, né? De alguma forma alguém tocasse, triscasse na árvore, ou subisse na árvore, né? Sem querer. Quanta gente, né? Já passou por isso, de subir numa árvore, encostar numa árvore sem querer e é atacado por abelhas. Mas só de estar assim próxima da árvore, eu achei que elas não fossem realmente se incomodar comigo ali. E no entanto, aconteceu isso. Essa aventura, amados, mas são experiências que Deus, Ele nos concede. Porque é uma situação que você fica sem saber o que fazer naquele momento. Porque se você correr, elas te pegam. E se você ficar ali, tem que ser pela fé, porque você se ver numa situação cercada
picada por abelhas e não fazer nada e ficar inerte é muito difícil. Mas se nós usarmos a nossa fé, conectarmos o nosso pensamento ao céu, elevarmos o nosso pensamento em oração a Deus, Ele nos ajuda. Amém? Então, são assim situações que Deus permite para que nós venhamos a usar a nossa fé e termos vitória. Porque quando eu cheguei na porta da casa, eu nem acreditei que eu estava sã e salva e sem nenhuma picada. Oh, glórias! Para a glória do Senhor. Amém? Nem uma picada. Elas não triscaram em mim, ficavam à minha volta, passavam de raspão, mas não triscaram e nem nenhuma me picou. Oh, glórias! Amém? Mas porque eu usei naquele momento a minha fé. Glória a Deus. Então, aqui Davi, ele faz essa comparação. Com certeza, ele deve ter passado também por essa situação.